Por isso que eu tinha que montar esse troço. Boa tarde, pessoal. Vou pedir licença para apresentar para vocês umas ideias. E foi feito um desafio na reunião, que é a questão do PVP. Nós temos obrigação de fazer um PVP. E só que PVPs que eu já conheci na minha carreira eram Frankenstein, assim, umas colagens, um negócio sem sentido e também sem propósito, sem aplicação prática. Então, eu refletindo, eu pensei que uma das coisas importantíssimas seria a interdisciplinaridade, que é uma palavra que todo mundo fala, mas eu não vejo ser feito isso, ser colocado em prática. Mas olhando para a nossa escola, a gente vê que a gente já tem um grande avanço de uma coisa importantíssima, que são as salas de ambiente. Com salas de ambiente, a gente já pode dar outros passos, chegar na interdisciplinaridade. Então eu quero humildemente pedir licença para compartilhar umas ideias. Eu sei que aqui todos os colegas têm sua caminhada, seus conhecimentos. Então eu quero compartilhar algumas reflexões. Normalmente nós queremos que os alunos tenham produção. Eu achei que eu ia escrever num quadro grande, mas faz parte da minha profissão o improviso, né? E normalmente a produção poderia ser verbal ou escrita. E para o aluno chegar nisso, estou obviamente generalizando. O que a gente dá para ele? Fora chutes, a gente dá informação. Para ir da informação para a produção verbal e para a produção escrita, normalmente a gente encontra dois problemas, que são dois atalhos. Para o verbal, a gente tem a decoreba, e para o escrito a gente tem a cópia. Esses dois aqui são atalhos, porque essa produção é inútil. Ela não significa que o aluno tenha adquirido conhecimento. Porque o conhecimento ele vai precisar de reflexão, vai precisar que o aluno raciocine, estabeleça relações, tanto com o conhecimento prévio que ele já tem, quanto com outras coisas que estão sendo ensinadas, outras disciplinas. O conhecimento ele se caracteriza também por ser aplicável, alguma coisa que ele pode sair da escola e falar, poxa, bacana, eu sei coisas. E não uma coisa que só vai ficar na prova e quando ele sair, ele é outra pessoa e aquilo não faz sentido. Então a gente tem duas palavras aqui, que o conhecimento tem que ser significativo e pertinente. Então, eu estou, obviamente, resumindo isso tão um tratado de educação, mas se a gente conseguir que a informação que a gente traz, de algum modo, seja significativa, faça bater o coração do nosso aluno, a gente tem chance de escapar desses atalhos que não são conhecimento e chegar a uma produção tanto verbal quanto escrita. Não saiam daí. O famoso vermelho, né? Hein, Regiane? Não use. Vermelho. Acabei de confirmar por que está escrito. A gente sabe. Bom, então, para tentar. Olha só, e o pior é que justo o ruim acaba ficando. O Jean está tendo seus efeitos. Para tentar fazer as coisas serem significativas e pertinentes, tem um monte de possibilidades, mas uma delas é fazer um currículo que se chama Eu no Mundo. Eu como centro do currículo, mas não eu isolado, eu no mundo. E aí vem por que nós temos 8 disciplinas. Por que tem 8 disciplinas? Acontece que eu, além de ser um chutador de quadrantes,
difícil, menino. Acontece que eu sou bom, é porque esse troço bem pra frente, né? Tá esperto. Eu sou composto de tecidos e órgãos, biologia. Mas os tecidos e órgãos e as células são compostos químicos, química. E no fundo, por trás, estão as partículas. Física. Em resumo, ciências. E eu venho de uma origem, do passado. Então, tanto a minha família, quanto esse bairro tem uma história, e essa cidade, assim sucessivamente. E eu estou num lugar, João Paulo, é um morro, lá tem a praia, mas tem nascentes. Manguezal. Onde é que é o lugar? Manguezal é mais sério. Eu já fui passear na... Cadê a... Eu já fui passear na Praia de Barcela, depois que eles abriram. Eu fui até o Manguezal, lá tá lá. E eu não sou só o corpo, a biologia, etc. Eu sou a psique. Então eu também me expresso. Eu tenho ideias e eu me expresso através de linguagens. Então está aqui português, estrangeira, corpo, né? Educação física, uma linguagem, uma expressão, artes e até matemática, né? Matemática. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disciplinas. Por que são 8 disciplinas? Porque dessa maneira se segmentou o conhecimento para que se possa compreender. Então, isso aqui é uma proposta de currículo bem interessante. É lógico que a gente não vai chegar a ensinar isso no primeiro dia para ninguém. Isso daqui é um desafio para uma reflexão. De que maneira que, por exemplo, nas séries iniciais, se trabalhar a história da minha família, tem sabores muito passados, mas depois de 2, 3 anos, a história do bairro, o que aconteceu, quem fundou essa cidade, e assim sucessivamente. Até que no fim, no 8º, 9º ano, daí uma coisa mais mundial, geopolítica, com contemporaneidade. Então é uma coisa que tem que ser gradual, ninguém vai chegar de uma vez, mas só tem uma ideia, uma semente para reflexão. Para que, se a criança está estudando eu no mundo, pode ser pertinente, pode ser que seja interessante, mais do que conteúdos. Bom, isso é um conteúdo. Bom, então eu vou concluir com uma proposta prática, porque a gente tem a escola, né? A professora, minha nova colega, está falando da escola sustentável, e eu concordo plenamente. A ideia de usar a escola como primeiro passo para a educação ambiental, para a compreensão da sustentabilidade, essas coisas todas, ela pode funcionar assim. Bom, vou falar disso. Pode-se pesar, se conseguir uma balança. Muitas vezes um comerciante compra uma nova, não é tão difícil conseguir uma balança. Se pesar os tipos diferentes de materiais que são descartados pela escola. Então tem da cozinha, tem do banheiro, tem da sala de aula. A dona Maura sabe, muitas vezes eu acabo sendo por último da escola, porque música, né, tem que carregar, guardar, é um esquema, tem muito equipamento. Então eu vejo a dona Maura varrendo o lixo que está no chão depois de uma sala de aula. É um absurdo. Tem caneta boa, tem papel, tem um monte de papel. Tem papel de bala, etc. Então, conhecer quais são os
os lixos que a escola produz, já é um passo, porque daí pode entrar a questão da alimentação, você fica comendo bala, chiclete, pirulito, que é uma coisa que são absolutamente viciados. No passado tinha que reprimir realmente, porque eles são folgados, eles querem ficar o tempo inteiro chupando e mastigando e comendo açúcar, etc. Não vou entrar no mérito. Mas quantidades, se for pesada, quanto sai da cozinha, quanto sai das salas de aula todas, com isso se podem fazer gráficos. Tem aí a matemática, né? Opa, vamos escrever no quadro. Você pode ter quantidade e tipos, né? Banheiro, cozinha e tal. E também você pode ter um ano. Você pode ter, vamos ver se a gente reduz o lixo da sala de aula. E aí você vai vendo se você consegue ter uma curva descendente num gráfico. Isso daí já é matemática. Já está usando a questão real que a escola produz lixo para estudar matemática. Lógico que as coisas não são para ficar só na escola. Porque se uma criança está entendendo que ela precisa reduzir essa produção desses materiais descartados, ela pode chegar com essas ideias em casa. Então, o que a gente constrói aqui dentro pode sair para os lares das crianças e para o bairro e para a cidade. A parte de materiais para coleta seletiva é importantíssima, porque hoje não se usa mais a palavra lixo, são materiais descartados que são riqueza. Então, se a gente realmente implementar a separação de materiais aqui, eu vislumbro o dia que a coleta seletiva para lá na geral, e os próprios alunos vão lá interagir com os garis e trocar ideia, e entregar os materiais que foram separados naquela semana, e também, óbvio, a visita ao centro de triagem lá no Itacorubi, para conhecer o que acontece com os materiais que são descartados e são separados para a coleta seletiva. Essa questão toda da reciclagem, que é o valor. A reciclagem, ela produz riqueza. Incontáveis famílias sobrevivem trabalhando com reciclagem, tanto formalmente nesse galpão aqui da Itacorubi, quanto informalmente. Eu dou aula na Vargem do Bom Jesus, e na Gente Matias dos Ingleses também você vê quantas famílias pagam suas contas e sobrevivem do lixo. É impressionante, é muito interessante. Outra coisa que se pode estudar na escola é o consumo de energia. Esse é um estudo bem interessante, eu trabalhei com iluminação há vários anos. Se entender o que consome energia. São só as lâmpadas, tem ar-condicionado, tem ventilador, tem incontáveis equipamentos, retroprojetor, aparelho de som, que consomem energia. E ficar analisando atrás do equipamento quantos watts ele consome, isso é muito interessante. Essas lâmpadas são de 20 watts, são de 40 watts. Quantas lâmpadas tem em cada sala? Quantas lâmpadas tem na escola? De novo, matemática. De novo, gráficos, tabelas. E aí, a campanha. Uma campanha, se for para reduzir consumo de energia. Campanha para reduzir consumo de água. Quantos hectolitros, sei lá, quantos litros a gente paga para Casan por mês? O problema é quanto a gente paga de energia e de água? Não, o problema hoje é o planeta. Você não pode mais se preocupar, não, mas não sou eu que pago. São os impactos ambientais. Então, se a gente começar a medir quanto entra de água, esse é o desperdício da escola. Campanha para redução, vai entrar o quê? Português, texto, vai entrar artes, um folheto com uma ilustração. E a questão do saneamento, descobrir, quando a gente faz cocô lá no banheiro, para onde que vai esse cocô? Tem fossa, tem sumidouro, vem limpar a fossa, não vem limpar a fossa, a bomba quebra, não quebra a bomba, o esgoto reflui. Todas essas coisas que acontecem são a vida real. E a proposta é tornar a vida real em currículo. Aproveitar isso e estudar isso. Se nós fizermos campanhas dentro da escola, com o tempo essa campanha pode sair para a rua, pode ter uma intervenção no trânsito, os alunos podem entregar folhetos para os carros que passam, e haver a articulação com a associação de moradores, com movimentos que tem na cidade toda. E assim esse currículo Eu e o Mundo sairia da individualidade, passando pela escola, indo para o bairro, para a cidade, para o mundo, na sequência de anos, obviamente. Isso é um desenvolvimento espiral, né? Vai se retomando os mesmos conteúdos, só que com muito mais profundidade, mais amadurecimento, mais desenvolvimento. Eu acho que a ideia é
primeiro, conhecer, fazer uma leitura da escola, o que acontece em termos de impactos ambientais, depois diminuir esses impactos, diminuir o consumo de água, diminuir o consumo de energia, diminuir a produção de lixo, mas não fazer isso no gabinete. Eu e a diretora fizemos um esquema lá, diminuímos tanto. Não é isso. É usar isso como currículo, estudar em sala de aula, é os próprios alunos acompanharem, proporem e se envolverem a arregaçarem as mangas. Eu estou falando tudo isso porque seria um caminho para a interdisciplinaridade, seria obrigar as disciplinas a se articularem, se relacionarem, a gente se aproximasse, conversar entre nós, e a gente teria uma escola contemporânea, uma escola que está na contemporaneidade do século XXI, preocupada realmente com os impactos ambientais, e acredito que um aluno que passar por todo esse processo vai ser uma pessoa muito mais consciente quando ele for adulto, não é? Do que a alienação geral, que não precisa nem dizer, né? Os desperdícios. Quantas vezes eu vou no banheiro, a torneira está aberta? Várias torneiras estão abertas. O cara hoje que consertou as bombas falou tem incontáveis vazamentos na escola toda. Então o desperdício não é só pela omissão da pessoa, mas também pelos vazamentos. Eu acho que alguém que passar por esse processo pedagógico daqui 10, 15 anos vai ser um adulto bem diferente, bem mais consciente, e tomara que entre na política e ajude a melhorar o mundo, porque a nossa geração está bem perdida, e basicamente é isso. Você? Eu? Não vai falar nada. O professor Levi, ele me fez convite para a gente poder trabalhar uma proposta tendo como o coração do nosso PPP a educação ambiental. Eu terminei a minha especialização no final do ano passado, com ênfase em ambientes educadores sustentáveis. Já tem todo um material do Ministério do Meio Ambiente que orienta como fazer ações e propostas, trabalhando a questão de transformar o ambiente em um ambiente que seja sustentável, não só do ponto de vista do meio ambiente, mas também do ponto de vista social. Então, assim, eu não tenho nenhum conhecimento de nenhum PPP que tenha como proposta a educação ambiental para trabalhar em interdisciplinaridade, casando todas as disciplinas. Mas eu posso pesquisar e trazer para o grupo. E também trabalhei durante 4 anos na construção de um projeto político-pedagógico para o meio ambiente, da proposta do ICMBio, que está sendo lançado agora. Então, posso trazer essa experiência. E com certeza tem mais gente com essa cabeça. E a gente pode construir juntos o nosso PPP, não precisamos... A ideia que seja participativo. Posso colocar então? Por favor. Posso. Então assim, a ideia de trazer o professor Levi com uma sugestão, com uma sensibilização, é a ideia da gente começar a criar, montar o nosso PPP, aquele PPP real, aquele que a gente quer, da escola que a gente quer, e começar a escrever. Essa é uma ideia. É uma sugestão, não quer dizer que está definido, que é isso que a gente quer. Essa foi uma maneira que a gente pensou nas pessoas começarem a pensar nisso. O que a gente quer, que cara a gente quer para essa escola? A escola, ela está mudando, né? A cara da escola está mudando, muitos profissionais estão se aposentando, muitos profissionais novos estão chegando, e a gente está num período de transição, que a Rita falava muito bem no ano passado, né, Rita? Que nós estamos nos anos de transição dentro da escola, e a gente precisa agora pensar no que nós queremos para essa escola de verdade. Se é a partir desse princípio da educação com foco na sustentabilidade, como o Levi está colocando, é isso que a gente quer para a escola? Tem alguma outra coisa que seria mais importante para nós nesse momento? Então, essa colocação dele de hoje, eu quero que sirva para colocar aquela pulguinha, né? Para a gente começar a se movimentar, porque a gente tem um PPP, a gente tem um PPP. Acho que mais da metade daqui nem conhece o que está escrito ali, né? Está cheio de teoria, tem grande, né?
mas ele não expressa mais, talvez já tenha expressado, nós vamos também desvalorizar o que foi feito, né, jogar no lixo o que foi produzido, porque tudo é produzido por um momento, só que o momento para aquele documento está passando, ele está ultrapassado já, e a gente precisa trazer essas coisas novas. E outra coisa importante também é conhecer, tá? Né? As pessoas conhecer o bairro. Também fazer um PPPC e tu conhecer as características do bairro, que tipo de pessoas, né? Os pais que estão. Se tu quer fazer um PPPC e nem conhecer o bairro, para mim já está fora de. A Professora lá. Né? Agora há pouco, quando nós estávamos fazendo calendário, a professora falando sobre a Feira de Ciência, que é sempre um problema em todas as escolas. Porque a gente sempre faz os trabalhinhos, no começo do ano, a Feira de Ciência é sempre em setembro, aí já detonou o trabalhinho, não tem espaço para guardar, e no final forma uma produção de lixo, assim, né? E aí eu estava pensando, até falei para o professor de Química, que chegou agora há pouco, para a gente pensar numa Feira de Ciência diferente, né? Sustentável, uma coisa que realmente vai trazer um fruto diferente, né? Pelo menos uma tentativa de buscar um novo, né? Qualificar isso. E aí vem bem essa questão assim do meio ambiente, que eu pensei no primeiro momento meio ambiente. Porque assim, ó, ver turma responsável, uma turma, duas turmas responsáveis por estufa para mudas, né? E a gente fazer na escola um espaço com estufa para mudas. O outro vai fazer a compostagem, a outra turma. A outra turma vai fazer mudas, vai fazer uma horta. Não é aquela horta de 500 canteiros, tá, gente? Mas uma horta de 3, 4 canteiros, né? Mas uma coisa que a outra turma pode ficar responsável por tirar fotos de todo esse processo, registrar.